agora? Aí estou. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Que alegria reencontrá-los aqui. Certamente todos já estão contagiados pela cidade maravilhosa, os que daqui não são, né? Admirando as belezas aqui desta cidade que honra o nome. A nossa mesa hoje aqui é tão rica quanto as anteriores e nós queríamos seguir, para ser bem objetivos, o seguinte esquema. Cada um terá 20 minutos para falar. Nós vamos fazer uma mesa assim que primeiro haverá toda a fala. O intervalo seria depois que terminarmos as intervenções de cada um deles. Então cada um fala 20 minutos. Teremos um intervalo de 15 minutos. Retornamos aqui para a interação com o grupo. Está bem assim? Dessa forma a gente não quebra a reflexão e a gente dá uma sequência melhor na exposição dos painelistas. Nós vamos então ouvir primeiro o padre Josafá Carlos Siqueira, é reitor aqui da PUC, ele é goiano de Pirenópolis, terra boa, tem coisa boa lá em Pirenópolis. Tem goiano aí? Tem goiano aí. O padre Josafá, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC de Goiás, graduação em Bacharelado Teologia pelo Centro de Ensino da Companhia de Jesus, licenciatura eclesiástica em Filosofia e por aí vai. Então ele tem um currículo bastante extenso aqui. É também, além de reitor da PUC, ele é professor assistente aqui na PUC do Rio. Tem experiência na área de botânica, não é? Doutorou na Unicamp, não é isso? Doutorado na Unicamp. E ele vai falar para nós um tema interessante, que vai falar sobre o tema do mutirão, comunicação e vida, mas ele vai dar uma perspectiva nova, né, nessa cosmovisão planetária, comunicação e vida. Então ele tem 20 minutos para a sua exposição. Tá, então o senhor pode usar ali, ele vai projetar também as... Bom dia a todos e a todas. Alegria poder compartilhar com vocês algumas reflexões na dimensão dessa comunicação da vida dentro de uma cosmovisão mais integradora, mais holística. Eu acho que é exatamente onde caminha todas as preocupações planetárias, né, no nível do global e também é evidente no nível mais local. Eu vou usar muito a projeção, então você não se preocupar ficar olhando muito para mim não, tá bom? Pode olhar ali, ó, porque nós vamos ter ali, eu vou usar imagens para poder orientar um pouco a nossa reflexão. Então o tema, como foi me pedido, a comunicação como processo de valorização da vida. Eu acho que é um tema extremamente importante, intrigante, mas essa perspectiva deve ser vista hoje dentro de um resgate de uma cosmovisão mais integradora. Eu acho que nós já estamos vivendo um processo de esgotamento dentro de uma visão da vida do ponto de vista muito reducionista, fragmentário. Eu acho que hoje a grande consciência planetária nos convida a fazer um olhar um pouco mais integrador. E para nós, né, sobretudo para nós que somos cristãos, nós temos que exatamente resgatar da própria Sagrada Escritura essa dimensão mais integradora da vida. Então vamos ver o primeiro. A primeira slide exatamente mostra essa dimensão da anterioridade da comunicação da vida. Eu acho que às vezes nós esquecemos de que nós temos uma história pregressa, né, uma história muito anterior à nossa presença no planeta Terra, que é uma história construída, evidente, dentro da perspectiva nossa cristã, do amor de Deus presente já na criação desde o início do mundo. Então, nesse sentido, é muito bom olhar uma paisagem como esta, talvez uma paisagem muito distante dos nossos olhos, porque isso aí é mais de 120 milhões de anos atrás, né, onde realmente existiam formas de vida que estavam se comunicando antes da nossa presença no mundo. O Papa João Paulo II costumava dizer isso, que é uma maneira de resgatar a humildade que nós devemos ter diante da criação, é olhar um pouco a história pregressa do mundo.
É muito importante esse olhar para realmente não dar a dimensão da história simplesmente a partir de nós mesmos. Ou seja, tem uma dimensão profunda na criação, uma dimensão teológica que vem acompanhando esta história, né, da vida, que foi se comunicando ao longo de vários processos, né, ou de várias etapas da história geológica da vida. Então essa paisagem é uma paisagem muito distante de nós, porque é uma paisagem que ocorre aí no final do período paleozoico, período muito distante, né, onde tinha realmente aí as samambaias gigantes, os dinossauros e tudo isso. Ou seja, ainda não havia realmente a nossa presença sobre o planeta, mas a vida já estava sendo comunicada. E essa comunicação da vida é fundamental, porque nos faz ver realmente como essa comunicação ela foi se dando ao longo das eras, dos períodos geológicos. E aquilo realmente, como diz a Sagrada Escritura, né, o amor de Deus presente, né, o Espírito de Deus presente na criação, ora realmente avançando, essa criação, ora essa criação passando por momentos difíceis, né, momentos de grande extinção em massa, né, independente da nossa presença. É interessante ver isso porque hoje normalmente coloca sobre a humanidade uma culpabilidade muito grande, né, e é evidente que o momento que nós estamos vivendo, nós temos a responsabilidade sobre isso mesmo. Mas certamente a história geológica da Terra nos mostra que existiram 5 grandes momentos de extinção de espécies, né, no nosso planeta Terra. 4 deles nós não ainda estávamos presentes nesse momento. Ou seja, não havia intervenção humana ainda sobre esse processo. Simplesmente foram catástrofes naturais, tudo isso. Ou seja, aquilo que estava sendo comunicado como vida foi aos poucos se extinguindo. Hoje não, a responsabilidade sem dúvida nenhuma é nossa, porque nós temos, né, a responsabilidade de poder levar adiante essa obra do Criador, e tudo o que nós fazemos no sentido contrário de devastação, destruição da vida, nós estamos interrompendo um processo de comunicação da vida. Pode passar. O segundo nos mostra a comunicação da vida dentro dessa visão planetária. Eu acho que hoje é muito importante ter isso. Daí a fotografia da Terra, um satélite mostrando, né, esse olhar. Eu acho que tudo que nós fomos construindo ao longo da história, da nossa história humana, foi exatamente para possibilitar, né, resgatar essa grande visão da Terra, do mundo. Daí mostra a imagem do satélite. O satélite construído pela racionalidade técnica, fruto da nossa inteligência, mas para que tudo isso fosse uma maneira ou uma mediação para a gente poder ter uma visão mais integradora do mundo, né? E isso hoje é fundamental. Fundamental porque nós necessitamos dessa visão, né? Nós estamos muitas vezes voltados sobre nós mesmos, a nossa comunicação é muito voltada dentro dos nossos limites, né? E esquecemos que existe uma comunicação maior. Existe uma dimensão comunicativa, né, da presença do amor de Deus no mundo. Existe uma dimensão que ultrapassa as barreiras, né, dos nossos saberes. Então é muito importante a gente ter essa visão, resgatar essa visão de totalidade. E nós vamos ver que essa visão de totalidade é algo muito presente na própria história, né, da Bíblia, da Sagrada Escritura. E nós temos que resgatar essa visão hoje. Não dá mais para ter exatamente aquele olhar muito pontual, aquele olharzinho muito mesquinho sobre a realidade. Nós temos que ter essa visão, né, de totalidade, ver o mundo, né, como Deus vê, mas ao mesmo tempo temos também que atuar e agir dentro do local, do lugar onde estamos inseridos. Então, esse resgate dessa visão de totalidade, hoje eu acho que é alguma coisa muito importante da comunicação. Comunicação, ela não pode ser vista simplesmente, né, a partir de uma racionalidade técnica, de mecanismo, de técnica. Tudo isso é formidável, devemos ter tudo isso, mas devemos ter mais. Se isso não for exatamente para nos ajudar a ter uma visão mais ampla do mundo, a ter uma visão mais integradora do mundo, eu acho que nós continuamos reproduzindo essas visões fragmentadas que realmente não levam muito a nada. Vamos ver. Mais adiante, um pouquinho outro. E aqui nós temos o desafio, comunicação da vida na perspectiva cosmocêntrica. Esse slide mostra bem isso, as nossas mãos abertas, né, num processo de comunicação com a transcendência, né, com Deus, né, um processo de comunicação com a natureza. No fundo, o que nós queremos é exatamente resgatar uma visão que está já presente na própria riqueza da Sagrada Escritura e que muitas vezes nós não a valorizamos, né? Aquilo que os teólogos chamam
de a tradição hermenêutica manifestativa, que está muito presente no livro dos Salmos, sapienciais, né? São livros realmente que nos mostram que é necessário recuperar ou resgatar essa visão de totalidade. Não é possível fazer a comunicação de Deus sem estar articulado profundamente com a condição humana e sem estar profundamente, né, amorizado com a própria natureza.